Hello, people! Bom dia, bom dia. Deixa eu tentar ligar uma luzinha aqui. Meio escurinho hoje. Bom dia! Sejam bem-vindas. Quarta-feira, aqui bem chuvosa, né? Um dia nublado. Como que está aí para você? Hoje nós vamos para o nosso capítulo 8, onde nós vamos falar em entrar em ação. Então, sejam bem-vindas ao capítulo 8. Bom dia! Para quem tá aí caindo de paraquedas, né? Vou dar uma explicadinha breve aqui. Eu estou fazendo lives de cada um dos capítulos desse livro, A Energia de Ser Quem Você É, um livro baseado aí em experiências de autoconhecimento, um livro que além da teoria vai te levar aí para a ação e domínio da tua vida, né, se conhecendo mais. E eu faço segundas, quartas e sextas durante todo o mês de abril, já está quase terminando, inclusive, né, temos ainda 3, essa sexta-feira, segunda e quarta, semana que vem. Porém, se você assiste, é importante para você, elas estão ficando salvas no YouTube, então você pode assistir as anteriores também, tá bom? E hoje nós vamos falar do capítulo 8. O capítulo 8, ele é um capítulo onde nós vamos ser estimulados a começar a agir. Então, se você tem aí alguma conhecida, alguém da família, alguém que você acha importante chamar para essa live, alguém que está na hora de entrar em ação, alguém que programa muito, pensa muito, falta atitude, essa live vai auxiliar. Então você pode clicar aí no aviãozinho e enviar para ela assistir ao vivo aqui com a gente, ou então depois você pode enviar o link gravado também, tá bom? Temos também uma promoção, né? Vou falar aqui porque eu acabo esquecendo, então eu vou falar aqui já no começo. Temos uma promoção super bacana rolando desse livro, tanto para quem compra, né, para você que está assistindo e quiser comprar o livro, o livro, ele é R$ 39,90 e eu tô fazendo somente para quem assiste 25, para isso tem que mandar um WhatsApp no 49 98414 7227 para comprar o livro. E também tem uma outra promoção que quando terminar as lives eu vou fazer um sorteio dos 3 livros autografados e com dedicatória, com a camisa e com a caneca, que a minha não tá aqui, tá? Mas para isso você tem que assistir todas as lives, pode ser as gravadas, e fazer um comentário do que você aprendeu no post aqui no Instagram. Então, se você tá assistindo as lives e não tá fazendo comentário, aproveita, vai que você ganha um presente, né? Então, vamos lá, vamos falar. Esse capítulo aqui, ele tem um pouco mais de conteúdo, então nós precisamos começar logo. Beleza? Então, vamos lá. O capítulo 8, entrando em ação. Para onde seguir, né? Então, eu me conheci, eu avaliei meu perfil, eu fiz várias viagens para saber, para dentro de mim, para saber o que eu gosto, o que eu não gosto, como que eu funciono, as minhas principais características, minhas principais qualidades. Eu me conheci, né? Se você leu até aqui do livro, você conheceu muito de você, principalmente se você praticou os exercícios e respondeu as perguntas. Agora, nós temos que saber para onde seguir. Quando não temos um destino específico em mente, qualquer lugar serve, né? E isso nos deixa confuso, isso nos deixa sem rumo. Então, quando nós não sabemos para onde nós vamos, quando nós não temos um objetivo, a nossa vida vai passando. E às vezes passam semanas, meses, anos, e a gente não constrói, não evolui, porque a gente não tem um objetivo. Então, quem me segue, né, sabe o quanto eu falo sobre objetivos claros, como é importante tu saber o que tu quer, né? Por isso que é tão importante se conhecer para daí agir. Não questionamos muito o que acontece conosco, sabe? Quando as pessoas que não têm um objetivo, que não sabem para onde elas querem ir, elas deixam tudo acontecer, não se questionam, não buscam evolução, e isso é um problema. Se não ficarmos atentas, podemos perder dias, meses, anos e uma vida toda por falta de objetivos definidos.
Não é fácil navegar nesse mundo, né? A gente sabe que a gente vive em um mundo repleto de desafios, né? Então eu até faço uma metáfora aqui com um barco, né? Tempestades, calmaria, ventania, falta de vento, icebergs, ondas agitadas, marolas, outros barcos. A lista do que encontramos pela frente é enorme e requer sim que tenhamos uma atitude sóbria e realista frente aos fatos. Então vão surgir vários desafios na nossa vida. Se a gente não tem um objetivo, nós vamos largar o barco, porque não tem por que continuar. Tá tão difícil. Então, a importância de ter um objetivo claro. Precisamos nos preparar para esses possíveis acontecimentos, para não perder o foco, nem deixar de agir nos momentos turbulentos da nossa vida. Então, isso é muito importante. Quando a gente tem um objetivo, né? E acontecem problemas, a gente segue pelo nosso objetivo. Quando nós temos autoconhecimento e acontecem problemas, a gente sabe como que nós precisamos agir perante esse problema. Então, são coisas que vão nos auxiliar muito. Não significa que as pessoas que têm objetivo claro, não significa que as pessoas que têm autoconhecimento não têm problema. Não, elas têm mais facilidade de sair do problema, elas têm mais facilidade de vencer o problema. Essa é a diferença. O primeiro passo para essa viagem é estabelecer o local de chegada, né? Então eu não vou entrar num barco e entrar no mar sabendo todos os desafios que existem se eu não tiver um lugar para ir, né? Se eu não tiver um objetivo, mesmo que seja um objetivo só de passear, mas eu vou fazer uma volta nessa ilha, ou enfim, né? Então ter um objetivo. Na sequência, um plano de ação, né? Então, depois que eu estabeleci um objetivo, o importante é estabelecer um plano de ação para chegar naquele objetivo. Então, eu vou entrar no barco, vou fazer isso, vou virar para cá, vou seguir aqui. Ah, o vento tá assim. Então, eu preciso de um plano para isso. E se acontecer isso, e se acontecer aquilo, e assim sucessivamente. E assim é na nossa vida. Então, nós estabelecemos um objetivo, né? Criamos aí uma rota, né? Um plano de ação de como nós devemos agir e aí vamos agir. No meio disso vão acontecer problemas e nós vamos fazendo os ajustes dentro das nossas necessidades. Quanto mais detalhado e realista esse plano for, e também ousado, né? Ele tem que ser detalhado, realista, mas ele tem que ser ousado. Nós temos que querer coisas maiores do que aquilo que é o nosso habitual para sair da nossa zona de conforto. Mais chances você terá de sair da inércia e se colocar em movimento, indo para a direção certa, superando-se, criando mais energia para seguir nessa viagem encantadora. Então, as minhas dicas aí para você, que o seu plano, né? Que o seu plano para chegar no seu objetivo, ele seja claro, ele tenha o maior número de detalhes possíveis e ele seja ousado para te ajudar a sair da tua inércia. Crie desafios para você mesma, né? Então, crie metas, desafios e às vezes até reconhecimentos para você mesma. No começo, esse desafio, né, que você gera para você, pode até te dar um desconfortinho, mas logo na sequência, né, conforme você vai alcançando os objetivos, tu vai sentindo o prazer de superar um desafio, de atingir um desafio, né? E aí você vai se motivando. E isso vai dando energia pro próximo e pro próximo. Então, teste fazer isso. A vida direto tá trazendo desafios para nós, né? Nós precisamos nos desafiar, nós precisamos nos apaixonar por superar desafios. Se a gente tiver isso com a gente, quando surge um novo desafio, opa, que maravilha, vamos lá, né? Mais um desafio e aí você se torna apaixonada por superar esses desafios. Caso contrário, o que acontece geralmente com as pessoas? Ah, aconteceu um desafio, vou parar. Só que a vida vai apresentar desafios do mesmo jeito. Então, eu vou sempre desistir perante os desafios? Ou não, eu vou encarar os desafios e colocar mais um desafio aí na minha lista de superações. Funciona. Eu posso afirmar por experiência própria.
Se tornar uma apaixonada por superar desafios é muito bom. Daí tu vai querer fazer isso no teu mundo profissional, tu vai querer fazer isso na tua vida, tu vai querer fazer isso na maternidade, tu vai querer fazer isso nos esportes, tu vai querer fazer isso, e aí tu vai se tornar uma pessoa cada vez melhor, porque sempre tu vai buscando superar os desafios. Junte o seu lado mais grandioso, o que tem grandes intenções, com o seu lado mais pragmático, que sabe para acontecer as coisas precisa de tempo, né? Então junte essa junção vai te fazer imparável, imbatível, né? Querer coisas grandes, porém também respeitar o tempo. Eu vou dar o meu melhor, eu vou buscar com todas as minhas forças, porém eu também vou respeitar o tempo caso algo não saia dentro do meu tempo planejado. Planeje, tenha dedicação e constância, né? Então, planejou? Agora se dedica àquilo que tu planejou e seja constante. Um pouco a cada dia é mais do que muito em um único dia. Um pouco cada dia é mais do que muito em um único dia. Guarda isso pra ti. Às vezes você faz horrores, um dia se sente exausta e os outros dias não faz. Não funciona. Aí só serve para te sentir cansada e até falar assim, não funcionou para mim. Mas não é que não funcionou para você, é porque você ainda estava no momento do plantio. Se você faz todos os dias, você planta e colhe. Se você só faz um dia, você só planta. Antes de colher, você já desistiu. Vamos lá. O cartaz... Daí, quando eu falo sobre isso, querendo ou não, eu vou lembrar de novo do cartaz de metas, né? Eu pareço até um disco furado de tanto falar de cartaz de metas. Mas se eu estou falando de objetivos, novamente, o cartaz de metas é importante. O cartaz é o lugar para você depositar os seus sonhos em forma de metas. Desenhe, ilustre, escreva tudo o que gostaria de alcançar. Vou pular a parte que fala aqui do cartaz de metas, porque nós já falamos no outro capítulo, né? Metas farão você chegar ao seu destino, tá? Então, por que ter metas, né? Vou parar de insistir aqui sobre o cartaz de metas. Se você ainda não tem, né, e não tá convencida de fazer, que hoje seja o dia, né? Eu até falo aqui no livro. Se você tá nessa altura do livro e você ainda não fez o teu cartaz de metas, fecha o livro agora e vai fazer, né? Então, quase isso. Desliga a live agora e vai fazer. Por quê? Porque você precisa permitir que eu te acione, que eu te alcance e te estimule a fazer algo que é tão importante. Senão não adianta ficar aqui me ouvindo, lendo meu livro, se você não está fazendo aquilo que eu falo que é tão importante para o teu desenvolvimento, para a tua vida, né? Então, as metas farão você chegar ao seu destino. Lembre-se de quando for pensar em estabelecer as suas metas, evocar e sentir todas as emoções envolvidas no que elas representam. Então, a importância do sentir, né? Eu vou criar as minhas metas, mas eu preciso sentir isso aqui é importante para mim. Se eu conquistar, como que eu vou me sentir? Por que isso é importante? O que isso vai melhorar na minha vida? Como que as pessoas que me rodeiam vão se sentir? Para quem que eu vou falar? Eu vou me sentir orgulhosa? Porque esses sentimentos vão dar mais força para a tua busca. Estipule para cada meta um prazo mensurável e atingível, né? Então, meta é diferente de sonho porque tem data, né? Quando a gente sonha, eu tenho sonho de tal coisa. É um sonho. Quando se tornou uma meta, tem que ter uma data. Então, eu tenho o sonho de morar na praia. Quando eu coloquei data, isso se tornou uma meta na minha vida. Então, eu vou começar a criar estratégias, eu vou começar a busca por isso, porque tem data. Então, o sonho é mais vago, meta é mais objetiva. Nada que seja impossível e inatingível. Então, quando for colocar essas datas, né, nos teus sonhos, coloque em datas que te provoquem, né? Faça metas que te estimulem, que te provoquem a agir
mas nunca coisas impossíveis, inatingíveis, porque senão isso pode gerar uma frustração. Então as metas e os objetivos, assim como tudo na vida tem o lado maravilhoso e o lado não tão bom assim. O lado maravilhoso é esse lado de te estimular, de te lembrar sempre dos teus objetivos, de criar emoções para trazer isso para a tua vida, de te dar clareza, né? De te permitir criar um plano de ação detalhado. E o lado negativo é que se você não souber utilizar isso de forma correta, olhar para isso pode te desestimular, porque tu colocou uma meta muito absurda. Ter datas muito curtas pode fazer tu, não consegui mesmo, e desistir. Então tu precisa ter esse equilíbrio de colocar coisas ousadas, mas mensuráveis, né? Com datas mensuráveis, com datas possíveis. Tome cuidado, porém, porque meta tem que ser estimulante e jamais um sacrifício, né? Então a meta ela tem que te estimular, mas ela tem que te respeitar. Ela não pode ser um sacrifício, tu não pode deitar, acordar e todo momento da tua vida sofrer por aquela meta. Não. Ela tem que te estimular, tu tem que deitar pensando que tu tá chegando ou que tu vai chegar, enfim, né? Tem que ser estimulante. Em ação. Não espere ter condições ideais para agir. Essa frase é muito importante, talvez a frase mais importante da nossa live. Não espere ter condições especiais, não esperem quando acontecer isso, quando acontecer aquilo para começar a agir. A gente tem uma coisa muito errada dentro da nossa mente que costuma mostrar que na semana que vem vai ser melhor, no mês que vem vai ser melhor, quando se formar vai ser melhor, quando casar, quando comprar a casa, e essa data nunca chega. Isso é para tudo. Outro dia eu falava com uma amiga sobre ter filhos, né? Se a gente esperar o momento perfeito para ter filhos, nós nunca vamos ter. Porque sempre vai ter um novo objetivo profissional, uma nova conquista financeira, e aí a gente vai deixando de lado. Isso acontece para tudo. Vou começar um novo negócio. Quando tal coisa acontecer? Não vai acontecer. Porque vão acontecer outras coisas no caminho que vão te dar a impressão de que precisa esperar mais um pouco. Então, nunca deixe para fazer algo quando outra coisa acontecer. Quando você sentir essa vontade, quando a tua mente te disser assim, quando tarará, eu vou fazer tal coisa, é sinal de que você precisa começar a fazer essa coisa imediatamente. Então, ação, entre em ação. Nem sempre é fácil entrar em ação, eu sei. Os motivos podem ser várias ordens, mas alguns são mais comuns. Caso você já tenha sentido alguma dificuldade em se movimentar, veja se consegue se identificar com um desses motivos. Então, durante a minha vida, né, e a minha experiência profissional, eu sempre fui avaliando quando eu senti uma dificuldade de agir e principalmente quando as pessoas me trazem, né, o porquê que elas não agem. E aí eu juntei as principais. Então eu acredito que se você avaliar, toda vez que você está com dificuldade de agir, você avaliar esses 4 pontos, você vai descobrir o porquê você não está fazendo. Número 1. Falta de clareza sobre o que você quer, como quer fazer e onde quer chegar. Então, o principal ponto que eu avalio que faz as pessoas não agir é a falta da clareza do que elas querem, do porquê elas querem, do onde elas querem chegar. Então, toda vez que tu tiver dificuldade de agir, se faz essa pergunta: o que que eu quero? Por que que eu quero? Não. Aonde eu quero chegar? Faz essas perguntas que vai te ajudar a agir. Segundo, metas acima da sua capacidade de conquista. Quando as pessoas colocam uma meta que é muito distante, que é difícil, que é quase impossível, então elas ficam na inércia, elas têm dificuldade de agir porque elas olham para aquela meta e elas pensam: meu Deus, que difícil. Dúvidas sobre o seu posicionamento. Quando as pessoas duvidam de como elas são, de onde elas estão, da capacidade delas. Então, dúvidas sobre você mesma, né? Como eu estou me posicionando perante essa meta. E 4, vulnerabilidade nas decisões.
insegurança ou falta de convicção. Então a pessoa não está convicta, às vezes do que ela quer ou às vezes dela, insegurança. Às vezes ela está insegura com aquele objetivo ou insegura com as capacidades dela. Então esses 4 pontos são os pontos que mais afastam as pessoas da ação. Se você anotar isso e sempre que você perceber, ai, tô com dificuldade de fazer isso, ai, não tô conseguindo agir nesse ponto, e você avaliar esses 4 pontos, você vai perceber qual deles que é que tá te afastando das ações e logo das conquistas, né? Há maneiras diferentes de lidar com cada um desses pontos, né? Então, cada um desses pontos, obrigada, podem ser analisados de forma diferente. Porém, uma coisa é certa, sempre as nossas fraquezas devem ser olhadas com atenção. Se elas estão nos impedindo de agir, é um sinal de que ali mesmo é que devemos atuar. Então, quando tu descobre as tuas fraquezas, é uma grande oportunidade da tua vida, né? É uma oportunidade de você conseguir agir e mudar algo que às vezes pode ser para sempre. É comum as pessoas fazerem exatamente o contrário. Usar as suas limitações para não fazê-lo. Então tome cuidado. Quando você, né, entra num problema e você consegue analisar o porquê que não tá agindo, ou o porquê que não tá conquistando, ou porquê não tá conseguindo, o que tu faz com essa análise? Tu usa ela como uma muleta, como uma desculpa e diz, ah, eu não faço isso porque quando eu era criança tal coisa. Ah, eu não faço isso porque... Você usa isso como uma desculpa ou você, identifiquei, agora eu posso trabalhar nesse problema e eu vou evoluir. Vocês entendem que tudo tem os 2 pontos? Aí muito vai de como nós vamos utilizar isso ao nosso favor. Repetir os 4 pontos, vou repetir bem rapidinho, tá? Depois qualquer coisa fica gravado. Falta de clareza sobre o que você quer, como quer e aonde quer chegar, ponto número 1. Ponto 2, metas acima da sua capacidade de conquista. Ponto 3, dúvidas sobre o seu posicionamento. E ponto 4, vulnerabilidade nas decisões, insegurança ou falta de convicção. Então, quando vocês entenderam o porquê, daí precisa começar a agir, né? Precisa ir contra. Lembre-se de que assim que identificar um problema, meio caminho já foi percorrido e você continua no caminho até solucioná-lo. Encontrou um problema? Opa! A primeira grande coisa que a gente tem que fazer quando encontrou um problema que não te deixa agir é comemorar. Porque se eu já identifiquei o problema, eu já tenho meio caminho andado. Agora eu só preciso resolver. Quantas pessoas não sabem o que impedem elas de atingir o sucesso? Se você já descobriu o motivo, agora é a hora de agir em cima desse motivo. Jamais de desistir. Guarda isso pra ti. Eu acredito sim no poder do universo. Respeito seu tempo, espaço, pois sei que cada coisa acontece em seu próprio tempo e da forma que tem que acontecer. Mas acredito muito em disponibilizar toda a minha energia para entrar em ação, para que então as coisas possam realmente estar no caminho e na direção certa. Então eu acredito que tem coisas que não acontecem no nosso tempo, né? Eu acredito num tempo de Deus, eu acredito que o universo tem algumas coisas para nos entregar em certos momentos, mas eu tenho certeza também que estar em ação facilita que isso aconteça na nossa vida. Então nós precisamos estar em ação. Contribuo ativamente para que o universo possa me oferecer o que existe de melhor. O universo me dá as infinitas possibilidades e eu facilito isso com o meu trabalho, fazendo a minha parte de maneira proativa e consciente. Então o universo ele não me dá muitas coisas, ele me dá muitas oportunidades e eu transformo essas oportunidades em conquistas. Então pensa dessa forma e tudo vai ficar melhor.
Então, voltando às nossas travas, né? Elas são importantes porque balizam exatamente aonde e como devemos agir para ajudar o universo a fazer as coisas acontecer pra gente. Então, aqui nesse capítulo eu coloco muito como eu me relaciono com o pedir, crer, agradecer e receber, né? Eu não vou pedir, crer, agradecer e ficar deitada para receber. Não, eu vou facilitar esse receber, eu vou facilitar as coisas chegarem até mim com o meu trabalho, com a minha ação, com a minha percepção, com o meu olhar sempre aberto em cima das possibilidades e das oportunidades. Mas é importante olhar para as travas, para saber se elas não estão impedindo algo grandioso na nossa vida. É muito importante o nosso olhar para cima disso. Nossa mente nos prega peças e podemos estar sendo enganados, achando que não somos capazes de tantas coisas. Somos sim capazes. Temos que romper essas barreiras para receber tudo que era mais fácil do que imaginávamos. Quantas vezes isso acontece na vida de vocês? Depois que aconteceu, a gente percebe que era mais fácil do que nós imaginávamos. Ontem eu coloquei nos meus stories uma imagenzinha, depois eu vou colocar a resposta lá, do que tinha de diferente, uma imagem só tinha uma coisa diferente. E aí várias pessoas escreviam o que achavam, algumas pessoas demoravam, algumas pessoas rápido, algumas pessoas desistiam. E depois que eu dou a resposta, a pessoa olha e vê facilmente. Por que acontece isso? Porque quando nós não vivemos algo, aquilo parece extremamente difícil. A partir do momento que nós vivemos, tivemos o primeiro contato, se torna muito claro, se torna muito fácil. E assim é para tudo na nossa vida. Só porque você tem medo, receio de algo, não quer dizer que aquilo não seja bom para você. Olhe com atenção para descobrir qual é a mudança que lhe espera quando você se livrar dessa trava. Então, às vezes as pessoas deixam de fazer algo porque elas estão sentindo medo. Não. Quando eu tô sentindo medo, é um alerta. O medo é algo intrínseco nosso, né? O medo é um sistema de defesa que foi criado lá nos nossos primórdios, quando as pessoas, no tempo das cavernas, onde elas precisavam sentir o medo para se defender. Seguimos até hoje, precisamos sentir medo para nos defender, para ter cautela, para saber agir. Porém, não significa que quando a gente tem medo, a gente não age. Vamos lá para as cavernas, né? Senti medo porque eu vi uma imagem no escuro e parece um leão. Daí eu paro e deixo o leão me comer? Ou eu ajo contra isso? Eu corro, eu subo uma árvore, eu me defendo? Eu me defendo. O medo, ele requer uma ação e não uma paralisia. Quando você sentir medo, você precisa lembrar que você precisa agir e não que você precisa parar. Então, quando a gente faz uma correlação e começa a entender o porquê que nós temos algumas coisas, elas se tornam mais simples. Então, pare de dizer, eu não vou fazer porque eu tenho medo. Não, tenho medo, opa, eu preciso agir com cautela porque eu estou sentindo medo. Talvez você ganhou um prêmio já só por estar até agora aqui. Vamos dizer que você entra em pânico ao pensar em falar em público. No fundo, você sabe que adoraria ser livre e desinibida para falar com uma grande audiência caso precisasse. Então, que tal começar a mudar esse pensamento que paralisa você? Eu não vou fazer isso porque eu tenho medo de falar em público, e buscar uma nova alternativa. Como, Ana, que eu começo uma nova alternativa? Comece fazendo um pequeno exercício mental. Imagine-se falando para um grupo de pessoas sobre algo que você gosta, sobre algo que você domina. Imagine as pessoas com clareza, entendendo, te olhando, fazendo que sim com a cabeça, te aplaudindo, te agradecendo. Imagine as pessoas colocando em prática aquilo que você ensinou, evoluindo e trazendo isso para você como forma de gratidão.
Imagine você nessa troca e as pessoas participando e isso se tornando cada vez mais fácil para você e você sendo convidada para falar de novo sobre esse assunto. Crie na tua mente pensamentos que te empoderem a fazer aquilo. Geralmente, o que acontece? Ai, se eu começar a falar, e se alguém fizer uma pergunta e eu não souber, e se eu gaguejar, e se... Daí tu começa a criar uma história que te amedronta e não uma história que te empodera. Só precisa mudar as historinhas que tu conta na tua mente. Quando você sente medo de algo, você precisa criar uma história positiva daquele medo sendo vencido. E não uma história que te deixe com mais medo, que te enfraqueça, que te envergonhe. O nosso caminho nessa vida é fazer a alquimia e transformar um pensamento em realidade. Olha só, li ontem à noite e não destaquei essa frase, e agora eu quero destacar. O nosso papel nessa vida é fazer a alquimia de tornar os nossos pensamentos realidade. Só que daí nós temos que criar pensamentos bons, pensamentos positivos, para que eles se tornem uma realidade que nós gostaríamos de viver. Com essa energia criadora, aliada à nossa ação prática, fazemos com que as coisas se manifestem na nossa vida. Tudo é possível, graças ao potencial ilimitado que o universo coloca à nossa disposição. Então, tudo é possível, você só precisa pedir, crer, agradecer e receber. Pode ser. Eu e você podemos tudo. É só acreditar. O momento é agora. Permita-se, prospere, faça acontecer. O momento é agora. Tu só precisa se permitir. Você precisa fazer acontecer. Viva o presente, né? Então, a importância da gente, sim, avaliar o que passou na nossa vida, sim, ter objetivos para o futuro, porém, viver o presente. Observe que muitas vezes estamos focados no tempo de forma errônea, vivendo preso ao passado e ansioso com o futuro, mas nos esquecendo do principal, do hoje. Vivemos nos lembrando do que já passou, citando passagens do passado ou nos perdendo nos delírios sobre o futuro. Quando finalmente conseguimos alcançar o que a gente quer? Quando vivemos o presente. É importante utilizar técnicas de visualizações para o futuro para criar um potencial. É importante avaliar o que nós podemos melhorar do passado, mas precisamos viver o momento. O momento é agora, o tempo é o presente. O desperdício da energia é tanto quando nós ficamos ou muito no passado ou muito no futuro, que nós vamos encarar problemas como ansiedade ou depressão. Mas o remédio para isso também é simples, que mal dá para acreditar. O remédio é tão simples que às vezes a gente não acredita. Respire fundo agora. Respira fundo agora, vai. Gente, isso gera uma paz. E às vezes a gente deixa de fazer isso. Quantas vezes no teu dia, coloca um despertador no teu celular, para no mínimo 10 vezes no teu dia parar e fazer 3 respiradas fundas. Respire fundo, coloque literalmente os seus pés no chão e traga a sua consciência para o seu corpo. Faz isso agora, coloca os teus 2 pés no chão, firma o pé no chão. Se puder ser descalço, melhor. Se tiver com sapato aí fácil de tirar, tira. Coloca os teus pés e sente, né, o teu pé todo no chão. Sente uma energia que vem da terra. Agora respira fundo, puxa a respiração e conforme tu vai respirando, se imagina crescendo. Imagina que no topo da tua cabeça existe algo que te conecta para cima. Então, eu estou conectada com as energias superiores, porém eu estou firme no chão, na terra. Respira de novo. Enche o teu pulmão e solta bem devagar. Solta e só puxa de novo quando precisar. Vai soltando. Tu vai sentir quando tu precisa puxar de novo a respiração. Mais uma vez.
pronto. Estar no aqui e no agora simplesmente faz você desfrutar de tudo que existe de maravilhoso nessa terra. Integra as suas memórias e as suas lembranças do passado com as expectativas de um futuro brilhante. Equilibra tudo com o momento presente. Acima de tudo, viva o momento presente onde quer que esteja, do jeito que for. Simplesmente relaxe e desfrute. Se você colocar o teu despertador para fazer isso 10 vezes no dia, e toda vez que fizer, tu usar 3 minutos aí para fazer essa conexão com o chão, com o céu, né? Fazer essas respiradas completas, você vai começar a dar mais valor pro aqui e agora. Mudando a emoção. Ao detectarmos que um pensamento está atuando como pano de fundo, temos que colocar um holofote nele. Conscientizar-se, aceitar esse sentimento e em seguida fazer um plano para minimizar os seus efeitos sobre a sua vida. Traçar uma estratégia para mudar o sentimento e a emoção associada a ele. Então, quando a gente percebe um sentimento ruim, né? Quando a gente percebe uma característica que não é boa nossa, nós não temos que fugir dela. Bem pelo contrário, nós temos que parar, analisar, né? E criar uma estratégia, então, para trabalhar em cima dela. Tentar fugir ou fingir que ele não existe não ajuda, pois cedo ou tarde ele voltará a atormentar a sua mente. Gosto muito dessa ação, porque não nega os nossos sentimentos e emoções, mas ela não deixa que eles assumam o comando. Então, eu não deixo que esses sentimentos, eles me paralisem, me afastem das minhas conquistas, mas eu também não nego eles. Porque quando eu nego um sentimento, cedo ou tarde, eu vou sofrer o problema dele novamente. Então, o que eu preciso é identificar por que eu tô sentindo inveja. Por que eu tô sentindo? E agora eu vou tratar esse sentimento. Eu não vou fingir, eu não tô sentindo inveja. É um sentimento negativo, não faz bem pra mim. Então, se eu sentir, eu preciso logo tratar. Porque senão amanhã ou depois eu vou estar sentindo isso de novo e esses sentimentos são destruidores. Ao ficar atenta para que um pensamento negativo não tome conta de você, transformando-o em um pensamento positivo, te torna uma pessoa mais confiante. Você muda também as suas emoções. O que antes era uma emoção pesada, sombria, passa a ficar mais leve e positiva. Então, por exemplo, eu senti uma inveja. Ai, que inveja, meu. Eu posso tentar negar isso e não tratar, ou eu posso sentir, por que eu tô sentindo inveja? Eu quero ter isso na minha vida? Eu quero ser assim? Eu quero, é por isso que eu tô sentindo inveja. Bom, então eu vou transformar essa inveja em admiração. Eu vou começar a admirar isso. Ao invés de falar mal daquilo, eu vou começar a falar bem. Eu, na verdade, senti um negocinho. Eu queria ter isso. Eu queria ser assim. Eu vou começar a agradecer como se eu tivesse. Eu vou desejar que essa pessoa evolua nisso. Que bacana. Porque olhar ela tendo ou vivendo isso me mostra que é possível. Então eu totalmente mudo esse sentimento e aquilo que era destruidor para mim passa a ser energético para mim. Então como que eu me torno mais energética? Como que eu estimulo a energia dentro de mim? Dessa forma também, entre tantas que eu já ensinei aqui. Como consequência, o universo vai passar a responder de forma diferente. É incrível como isso funciona. Testa na tua vida e depois me conta, mulher. É maravilhoso. Para promover essa mágica, a receita é simples. Vou dar a receita aqui. Vou abrir aqui para você printar, né? Quem precisa de mais tempo, ó. Aqui os 6 pontos dessa receita. Printou, vai ficar espelhadinho, depois você vai ter que dar um jeito aí, né? Descubra no oculto da sua mente os pensamentos que colocam limite na sua vida. Então, descubra quais são os pensamentos que colocam limite na minha vida. Número 2.
Conheça-os bem e faça as pazes com esses pensamentos. Identifica eles e para de negar. Faz as pazes com eles. Entenda que eles são limitantes e que você precisa resolver. 3. Decida exatamente quais são as suas metas de forma objetiva, clara, com prazos e com valores, se for o caso. Decida isso, então, para começar a agir em cima desses pontos. Cerque sua vida com energia positiva. Por meio de meditação, prática de respiração, momento de silêncio, acolhimento, como tu se sente bem. Pare de reclamar. Acredite que o universo tem mais a oferecer para você. Usufrua mais do que você já tem. 6. Para manifestar coisas em sua vida, é preciso fazer ajustes. Não tenha medo de recomeçar. Tente novas ordens e novos caminhos. Então, pegue essa lista aí do que te desafia e começa a trabalhar em cima de cada um deles. Vou falar aqui sobre uma técnica que é bem conhecida, que é a técnica 2190, né? Vocês já devem ter ouvido. Desde que percebi que meus pensamentos têm o poder de moldar a minha vida, nunca mais deixei minha mente desativada, descuidada. Treino meu cérebro todos os dias, como treinar qualquer outra parte do seu corpo. É preciso introduzir nele tudo o que você sabe que é produtivo e que vai impactar de maneira positiva a sua vida. Refletir é a chave que vai lhe dar acesso à sua mente. Reflexão. A escrita é uma ótima aliada para isso. Já falei sobre isso várias vezes aqui, né? A escrita é ótima. Escrever é terapêutico. Estudos comprovam que escrever à mão traz mais benefícios físicos, motores, sensoriais e principalmente estímulos cerebrais. Então é desde o começo do livro que eu tô te estimulando a ter um caderno, né, a ter um livro, a ter um papel para ir escrevendo teus insights, para ir fazendo os exercícios e para ir deixando a tua mente trazer aí a criatividade e os estímulos cerebrais. O raciocínio lógico, a memória, as emoções, a criatividade, o planejamento, a visão em perspectiva são acionados quando escrevemos. O fato de envolver o corpo físico pelo ato da escrita à mão, adiciona uma pitada extra de benefícios. Então, mais do que escrever num computador ou num bloco de notas, escrever à mão traz ainda mais benefícios, já que o empenho empreendido nos envolve em um nível também hormonal. Gente, se eu não conseguir convencer vocês da importância de escrever sobre os teus sentimentos, de responder, de escrever sobre você, né? De pegar o caderninho de exercícios do livro e responder, tô muito fraca. Todo final de ano, por exemplo, é um ritual que eu faço. Eu gosto de, no final do ano, escrever tudo o que aconteceu de bom, tudo o que aconteceu de ruim, tudo que eu aprendi, tudo que podia ser diferente. Eu começo escrevendo isso, e daí eu deixo, né, a minha mente me levar e escrevo várias coisas. Ah, Ana, então eu vou esperar final do ano? Não, amor, se tu nunca fez, tu pode fazer hoje. Final do ano, tu faz de novo. Eu faço isso também no final de cada mês, né? Então eu faço a avaliação do meu mês e a programação do meu mês seguinte. O que que eu quero, como que eu quero, quais são as estratégias que eu vou utilizar esse mês. Eu coloco até nome pro ano, nome pro mês, né? Para ser um mantra, para eu fazer fazer isso, né? Até dividir com vocês aqui. Fevereiro foi um mês que eu trabalhei a fé. Março foi um mês de recomeços, né? Então, que marcasse algo, uma marca. E abril, um mês de se abrir para a energia que existe dentro da gente. E eu venho dividindo isso aqui com vocês. Então, é isso. Você faz a avaliação do teu mês. Você pontua tudo que você poderia ter feito diferente. Você cria os teus objetivos para o mês seguinte. Você elabora estratégias para isso acontecer e assim tu vai seguindo mês a mês, ano a ano. Desde o início desse livro eu venho insistindo para vocês pegarem papel e caneta, né? Eu até escrevo aqui nessa altura do livro, para se a pessoa ainda não fez, passar a fazer. A neurociência explica sobre a neuroplastia cerebral, que é a capacidade que o cérebro tem de mudar e de se adaptar.
e moldar a um estilo estrutural e funcional. Isso quer dizer que essa capacidade faz com que o nosso cérebro se programe quantas vezes for necessário. Na verdade, ele se programa quantas vezes você estiver disposta a programá-lo. A capacidade que o nosso cérebro tem é imensa. Resta você decidir utilizá-la. Tu está utilizando aí o teu cérebro a todo vapor? Existem estudos que dizem que a gente não usa 10% do nosso cérebro, né? Segundo a técnica 21-90, se repetirmos e treinarmos com afinco por 21 dias, seguimos e criaremos um novo hábito. Se repetirmos algo por 90 dias, isso vai se tornar um estilo de vida. Então, essa regra diz que se você fizer 21 dias, você vai criar um hábito. Se você fizer 90 dias, você vai criar uma forma de viver. O livro, A Energia de Ser Quem Você É. Esse é o livro. Segundo estudos, essa repetição cria um padrão mental forte o bastante para que aquilo se torne um hábito de vida. Então, se tem algo que eu sofro durante uma vida inteira e eu sei que se eu fizer 90 dias vai se tornar fácil e agradável, por que eu fico sofrendo? Então, essas coisas que vocês listaram aí, né, no exercício, que são o que você acredita que são os padrões que te afastam das conquistas, do sucesso ou de qualquer coisa, pega um e começa a trabalhar. Então, um exemplo, né, lá que eu falei do falar em público. Tu pode pegar ou falar em público e falar durante 90 dias. Achar alguma forma para falar. Mas, Ana, como que eu vou fazer isso? Faz através da tua rede social, por exemplo. Durante 90 dias, faz stories falando, mostrando a tua cara. Vai se tornar um hábito. Esse foi um exemplo, mas você pode aplicar a técnica para fazer uma dieta, fazer um exercício físico, criar o hábito da leitura, para qualquer coisa. Sugiro que você escolha um por vez. Daí aqui uma coisa bem importante. Ah, legal, isso aí funciona, então eu vou pegar esses 5 pontos aqui e vou começar agora 90 dias. Vou me exercitar, vou ler um livro, vou comer melhor, vou rezar e vou fazer uma atividade física. Tudo isso eu vou fazer durante 90 dias e vai se tornar hábito. É muito cansativo, é muito estressante pro teu cérebro, pra tua mente, todas essas mudanças. Então escolha um ponto, faça 90 dias, torne isso mais fácil para você, comemore por ter conquistado e escolha outro. Se você fizer isso, você vai ter 4 novos hábitos implantados na tua vida por ano. Imagina que daqui a um ano você tem 4 coisas, por exemplo, daqui a um ano tu pode ter o hábito de praticar esportes, né, de fazer atividade física, você pode ter o hábito da leitura, você pode ter o hábito de orar e você pode ter o hábito de se alimentar melhor. Gente, olha que maravilha, em um ano. Então não precisa querer fazer tudo de uma vez e daí não fazer nada. Escolha o que é o mais importante, aplique ele, celebre e depois aplique o próximo. Ao terminar o período, escolha um novo hábito e assim siga por 90 dias. E aí, já escolheu que hábito ruim você quer transformar em um hábito bom a partir de hoje? Escreva no papel e comece a declarar como se você já vivesse essa mudança. Então, se você escolheu, hoje é dia 20 de abril, maio, junho, julho. 20 de julho tu vai estar celebrando isso como um hábito positivo na tua vida. E aí você escolhe o próximo. Estabelecendo prioridades, né? Então, quando a gente fala que a gente precisa escolher um, qual é o primordial? Hoje é dia 21, tudo bem, gurias? Então, dia 21 de julho. Outra coisa importante é estabelecer prioridades, com o objetivo de saber para onde temos que voltar a nossa energia, a nossa atenção. Quando nós estabelecemos prioridades na nossa vida e nós nos perdemos, nós temos mais facilidade de voltar ao foco.
Então, por isso que é importante tu ter prioridades. Não adianta termos 1 milhão de interesses e viver sem foco. Daí aqui eu dou um exemplo meu, tá? Eu tenho problemas com datas de aniversário. Eu tenho problemas com datas, assim, eu não consigo gravar, eu tenho uma dificuldade nesse ponto. De uns 4 anos, 5 anos pra cá, eu decidi que isso ia parar de ser um problema. Eu ia parar de, eu tenho um problema com isso, então tá tudo bem esquecer os aniversários. Porque eu sei como isso é importante para algumas pessoas. E às vezes eu não esqueço no dia, né? Eu esqueço antes e daí no dia eu tenho um compromisso e aí não se torna um bom dia. Então o que eu passei a fazer? No início de cada ano, pegar uma agenda, né, e bloquear o dia do aniversário do meu pai, da minha mãe, da minha filha, do meu marido, né? Os aniversários que são mais importantes. E passar, então, a me programar, a viver aquele dia em intensidade com aquela pessoa, né? Agora já não é mais tão possível isso, né? Para que eu possa, quando eu olhasse a minha programação da semana anterior, saber, da semana seguinte, saber com uma semana de antecedência que aquele dia teria aquilo. Então, se eu ia preparar alguma comida, ou se eu ia comprar algum presente, ou se eu ia fazer algum passeio, né? E principalmente para não marcar algum compromisso para esse dia, para não viver aquele dia se cobrando, daí não é bom nem no trabalho, nem na vida familiar. Ó, hoje é meu aniversário, parabéns, Cristiane, olha aí, ó. Hoje é o teu aniversário, tu tá aqui fazendo algo que é importante pra você. Então, é isso que a gente precisa entender. No aniversário das pessoas é bom a gente fazer algo importante para elas. Portanto, na escala de importância, eu sabia que o aniversário das pessoas estava à frente do meu trabalho. Então, não é que eu não dou importância para o meu trabalho. Dou muita importância para o meu trabalho. Porém, o aniversário das pessoas que eu amo, da minha família, ele tem um grau de importância maior. Em prioridade, ele é antes. Com isso, o que eu faço? Com isso, eu coloco a data como prioridade para qualquer outra coisa. Então, lista de prioridades. Muitas vezes as pessoas acabam perdendo essa noção das prioridades e já não sabem mais por onde começar. Ficam ansiosas, deprimidas, apenas correndo de um lado para o outro, cumprindo tarefas. Então, é muito importante a gente ter lista, né? Saber as nossas prioridades, ter clareza das nossas prioridades, para não viver uma vida correndo atrás de um objetivo e não dando valor para aquilo que verdadeiramente é importante. Às vezes a gente busca um objetivo para viver bem com a nossa família e daí a gente não vive bem durante o trajeto. Então, isso é muito importante, o equilíbrio. Quando temos noção das prioridades, conseguimos saber o que é urgente e o que não é. Vale ressaltar que eleger prioridades não significa se privar de algo ou deixar de fazer. Permitirá que você identifique o grau de importância das coisas da sua vida, conseguindo distribuir a sua energia e o seu tempo de forma otimizada em cima das prioridades. Você terá a impressão de que o seu dia ganhou horas. Coloco minha energia em coisas grandiosas. Não negamos que a velhice e a doença... Acho que eu pulei uma página, gente. Pulei. Coloco minha energia em coisas que acho grandiosas para o mundo e que eu possa deixar de legado, ainda que por meio de pequenas contribuições das minhas ações do dia a dia, mesmo que sejam invisíveis para algumas pessoas. Então, se está aliado com as tuas prioridades, não importa o que os outros estão achando. Importa se você está sentindo que está dentro das tuas prioridades. Como no meu caso, acrescentando aí na vida da humanidade, mesmo que ninguém veja. No entanto, eu não consigo superar a minha necessidade de me sentir bem, né? Então, por mais que eu esteja doando e fazendo pelo outro, eu também preciso me sentir bem com isso. Eu até conto aqui no livro que quando eu estava na faculdade, eu fiz um estágio voluntário, né? Isso é uma coisa que me marcou muito na minha vida, que eu deixei adormecer durante um tempo e que eu sempre tive como objetivo identificar e trabalhar isso. Eu fui fazer um estágio, eu sou nutricionista, né? Eu fiz faculdade de nutrição e eu estudava de manhã e à noite e a minha tarde estava livre e eu fui fazer um trabalho voluntário no hospital.
E eu fiquei durante 8 meses fazendo um trabalho voluntário no hospital. Eu me sentia bem de ser uma voluntária. Eu sempre acho que quando a gente tá fazendo algo sem esperar nada para nós, de uma forma louca, Deus, o universo, entrega para nós outras coisas. Assim, eu acho muito mágico isso. E essa doação, né, faz com que a gente se sinta bem, sinta uma paz, sinta uma leveza. Isso é nítido para mim desde que eu era muito jovem. E aí eu comecei a fazer isso. Então eu comecei a fazer esse estágio totalmente voluntário dentro do hospital e eu fiquei 8 meses. E eu desisti porque eu percebi que eu sou muito sinestésica, né? Eu sinto muito a energia do local. E eu me sentia muito triste pelo sofrimento das pessoas. Eu absorvia muito aquilo pra mim. Então eu acabei desistindo. Mas eu nunca fiquei satisfeita por ter desistido. Eu não gosto de desistir das coisas. Eu gosto de completar tudo aquilo que eu começo. Aquilo ali não tinha um completar, mas eu sabia que eu tava desistindo porque eu tava colocando o meu... Na época eu não sabia, né, gente? Mas hoje eu sei. Por que eu desisti? Porque eu coloquei o meu bem-estar acima do bem-estar das outras pessoas. E quantas vezes a gente faz isso na nossa vida? Eu não tô dizendo que nós temos que sofrer para ver o outro feliz. Não. Mas muitas vezes a gente precisa equilibrar, né? E saber identificar que eu estou aqui fazendo bem para outras pessoas e esse bem que eu tô fazendo para as outras pessoas tá gerando bem para mim? Ok, então eu vou aprender a administrar o sofrimento do outro, né? Então eu percebi com essa história, depois de tempo, né? Não foi lá na época, que tudo depende da nossa mente. Novamente cheguei à conclusão de que a mente é soberana. Entendi que se eu mudasse aqueles pensamentos de que eu estava me sentindo mal e insatisfeita, eu poderia focar somente nos benefícios que eu poderia levar para aquelas pessoas. Então, qualquer pequeno mal-estar que eu pudesse sentir seria substituído pelo ato de fazer bem aos outros. Eu demorei para perceber isso. Mas quantas coisas na nossa vida a gente simplesmente desiste porque percebe que não tá fazendo bem, que não tá tendo resultado, mas a gente não trabalha. Eu fiquei trabalhando isso até identificar como que eu poderia ter agido. Quando eu identifiquei, eu voltei novamente. Eu não tinha mais oportunidade de fazer um estágio no hospital, mas eu voltei a fazer um voluntariado em um asilo. E de novo, né? Ali tem pessoas que sofrem, tem pessoas que nunca mais viram a família, tem pessoas que a família não volta a visitar. Essas pessoas, elas muitas vezes não tem com quem conversar. E aí eu tratei totalmente diferente o meu sentimento referente àquilo. Não negamos que daí eu falo, né, do asilo, assim, ó. O que eu percebi? Que a velhice traz algumas coisas mais difíceis para nós. Algumas incapacidades motoras, algumas perdas, né? Às vezes os pais que já perderam vários filhos, que perderam muitas pessoas importantes da família. Às vezes não conseguir fazer coisas que eram naturais para eles e hoje depender de outras pessoas. Então isso tudo fazia parte da vida daquelas pessoas. E sim, me deixava triste ver aquilo, porém não fazia com que eu deixasse de ir lá. E bem pelo contrário, eu passei a também estimular outras pessoas a fazer. Eu passei então a convidar as pessoas que trabalhavam comigo a também fazer aquele movimento, a também estar comigo nesse local. E algumas vezes as pessoas relatavam a dificuldade. E aí eu já tinha a experiência de ter desistido para saber falar para elas. Então, de novo, tudo que acontece na nossa vida tem um motivo. Esse motivo é nos servir e servir outras pessoas. O Azul Insta não tinha mais tempo, né? Mas aqui ele tá me dando. Tenho 1 minuto e 16 restante. Não tava mais deixando fazer uma live só de 1 hora. Mas agora tá deixando, tá? E eu tenho ainda uma página. Então eu vou ter que terminar. Doar-se aos outros é um dos exercícios mais transformadores que conheço e recomendo muito para você. Você faz pelo outro respeitando o seu momento, suas condições, mas focando no bem-estar de quem está ali ao seu lado. O que você quer ou prefere passa a ficar naturalmente em segundo plano.
Então, encontre uma maneira de exercitar esse lado mais filantrópico na sua vida. Pode ser trabalhando como voluntário em alguma associação, fazendo doações regulares, envolvendo-se em grupos comunitários de bairro. A ideia aqui é sair de si mesma, ampliar os seus horizontes de atuação. Então, eu vou terminar aqui, né? Porque senão vai cair. Vou deixar salvo e vou terminar de falar sobre isso no começo da próxima live, tá bom? Só tinha mais 2 páginas aqui, um pouquinho, bem pouquinho. E aí a gente deixa pra próxima, porque o Insta tá aqui me dizendo que eu tenho 9 segundos. Beijos, fiquem com Deus. Lembrem de comentar a postagem pra concorrer. Tchau!